Como que você fica atento? Como que você alerta para isso? Alerta porque você precisa ter conhecimento. Isso é um ponto fundamental. Você viu que precisava, muitos de vocês são especialistas, ou estão num estágio, numa especialidade, algumas vezes por semana ou por mês. Quer dizer, queira ou não queira, vocês estão se formando cada vez mais. E eu conto com isso, obviamente. Eu tenho essa esperança que a gente fique estudando mesmo, aprenda muito, como médico mesmo. Não é estudar como estudante. Eu sei que tem estudante aqui, mas não é desmerecer nada. Mas é um estudo voltado à nossa prática, pessoal. Quando eu falo para vocês aqui, ó, pega o conteúdo, dá para você usar, põe na prática, para ver os resultados que você vai ter ou não. Então, a segurança passa por isso. Então, às vezes você entra assim e fala, puta, mas segurança, você não é dar um antibiótico certo. Eu não estou seguro porque eu não decorei o antibiótico. Eu te falei que memorizar os antibióticos não é a saída, às vezes. Você precisa ter uma trilha, uma metodologia de usar bem os antibióticos que você tem. E eu digo mais, eu acho que tem alguém me escutando aqui que trabalha em redes públicas e tem antibióticos limitados, por exemplo. Alguns que estão me escutando, com certeza trabalham em rede pública, às vezes, que tem meia dúzia de antibióticos, que tem que se virar. Qual é o desafio desse colega? Você que vive isso às vezes, não é tão fácil. Você tem que pegar lá a ampicilina que você tem na rede, a amoxicilina, o sulfamethoxymetropin que você tem na rede pública lá à sua disposição e usar aquilo para diversos cenários. Esse é um desafio. E ter segurança com isso. Você tratar uma pneumonia, uma droga por via oral, onde a gente não precisa internar, obviamente. Você fala, pode tomar, eu estou seguro com isso. A segurança de manejar o uso de antibiótico, ela vai passar por esses níveis. Começa no começo. Começa no seu primeiro contato com o paciente, que é o seu exame clínico, a anamnese. Aí corre pelo diagnóstico seguro, controle do caso. Você não tem o seu paciente na mão, você saber o que está acontecendo, os locais que você vai examinar desse doente. Então, às vezes eu tenho que olhar a tireoide, às vezes tem que ver para os periféricos, às vezes tem que tirar a meia e ver o pé dele, às vezes tem que baixar a calça dele, tirar a cueca do homem e ver o testículo, ou tirar a roupa íntima da mulher e ver a vulva dela. Então, tem que ver. Às vezes a infecção está ali, a infecção bacteriana aguda. Essa correlação entre você e seu paciente, essa intimidade entre vocês, ela vai ser criada com história clínica. E isso vai te dar segurança no manejo, não há dúvida nenhuma. Então, eu acho que são pontos muito importantes que eu gosto de repetir porque obriga você a pensar um pouco. Não é só caneta com antibiótico, como eu falei para vocês. Tudo bem que no final da história você tem que prescrever, fazer aquelas 2 vezes do antibiótico, você entregar para o seu doente, ou lá no hospital prescrever e tal. Mas eu quero mostrar para você que não passa só por isso, passa por uma discussão de como conduzir o seu doente, qualidade da condução do seu doente, como você ter o doente seu na mão e realmente poder entender um pouco da situação médica que está se apresentando e você tomar uma decisão terapêutica adequada. É isso que vai dar segurança para você, não tem outra saída. E aí o que você vai fazer com esses casos de infecção bacteriana aguda, como por exemplo, pneumonia bacteriana aguda comunitária, pneumonia bacteriana aguda hospitalar, ou em UTI ou fora da UTI, meningite bacteriana comunitária, infecção urinária alta e baixa ambulatorial, obviamente, alta, às vezes internado com pernefrite, infecções de partes moles, né? Endocardites. Então, você tem uma gama de problemas. Se apresenta uma infecção bacteriana aguda, sindromicamente, você toma a decisão antibiótica. Mas você percebe que todos esses cenários dependem de um bom diagnóstico, e aí, a partir disso, você vai tomar uma decisão antimicrobiana mais adequada. E, às vezes, você não precisa ter todos os antibióticos na sua cabeça, memorizados. Você pode ter uma estratégia mínima, mais simples e prática que você pode usar. Cefalosporinas, por exemplo, uma classe antibiótica, que é um beta-lactano, vocês sabem disso. Por que beta-lactano? Porque é derivado da penicilina. A cefalosporina você tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, e tem uma sexta entrando no mercado, que é ligada ao ferro. Então, assim, só de cefalosporinas no mercado, eu te falo, por baixo tem mais de 40. Então, você não precisa memorizar isso. Você precisa memorizar por que esse escalonamento de classe, por que esse escalonamento me importa na prática, qual dessas gerações de cefalosporina ainda são adequadas para o nosso uso, por que eu progredi da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações de cefalosporinas e o que isso impacta na minha prática médica. Por que tem cefalosporinas de sexta geração, entre aspas, entrando no mercado? E é isso que você precisa entender. Não é decorar essas drogas todas. Não vai resolver, cara. Você vai fazer uma salada nisso, vai fazer uma bagunça. Não vai estar adequado, porque você não vai tratar adequadamente, porque não é esse o ponto mais importante. Você vai aumentar o custo daquele manejo do doente muitas vezes, porque também essas gerações mais novas são mais caras, tem custo maior. Você indicar sem essa percepção também, que é importante, isso gera problema. Então, um exemplo bem prático, falando de um grupo de drogas que é cefalosporinas, por exemplo, que é um beta-lactano. Porque eu posso usar cefalotina endovenosa ou cefalexina por via oral e eu tenho um resultado bom em tais situações como, por exemplo, a erisipela comunitária. Como, por exemplo, tratar estafilocoxias. Quando que eu quero caminhar para uma cefalosporina de terceira geração? E aí cabe, cefalosporina de terceira geração vai ter uma cobertura menor para gram negativo. Aí você tem gram negativos que são fermentadores de glicose, que é o caso de
Escherichia coli, e não fermentadores, que é o caso da Pseudomonas aeruginosa, por exemplo. Que droga que eu vou estar selecionando para fazer isso, para fazer cobertura? E por que eu escolheria essa classe para cobrir essas enterobacteriáceas? Ou por que eu uso a cefospora de quarta geração, que o exemplo dela é cefepime? Eu uso em situações como, por exemplo, enterobacteriáceas que têm potencial de ter resistência ao beta-lactamase, e uma beta-lactamase especial, que é o AMP-C. Então, você tem AMP-C como uma beta-lactamase que resiste a beta-lactâmicos, aparecimento da AMP-C de resistência, que normalmente é um gene reprimido, e ele é desreprimido quando se usa cefospora de terceira geração, por exemplo. Então, a droga de escolha para ela vai ser cefepime, por exemplo, cefo de quarta geração. Então, nesse cenário, a cefepime é um ponto muito legal do ponto de vista de manejo. Acaba sendo uma droga de utilização adequada. Então, a segurança vai passar nesse entendimento. Não é decorar todos os antibióticos, é entender o processo, entender quais drogas eu posso utilizar que vai ter uma performance grande para diversas situações, né? Então, isso é um ponto importante.